Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo 14. E aqui, a partir do versículo 15, a gente vai indo assim aos pouquinhos. Fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, Jesus está falando que vai ser um tempo difícil, ele está falando para os discípulos que vai ser duro, mas ele diz para eles: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu fui procurar todas essas palavras no hebraico para a gente ter uma noção do que Jesus estava de verdade querendo saber, querendo dizer. Aqui, no caso, no grego, né? Porque o Evangelho, o Novo Testamento é no grego. Fui procurando as palavras e aqui, mandamento fala ordem, comando e cargo. Aquilo que é prescrito a alguém por motivo de seu cargo. Olha que interessante. Eu sou CLT, né? Acredito que muitos de vocês são. A gente sabe como é que é seguir um comando. O chefe manda você fazer daquela maneira, e mesmo que você ache que a sua maneira é melhor, você tem que fazer do jeito que o chefe pediu. Você pode até, talvez, conversar, mas é aquilo que está a seu cargo, o que foi prescrito. Lá na empresa que eu trabalho, a gente tem vários procedimentos, que são procedimentos antigos e alguns fui adaptando, e a gente tem até por escrito, para a gente ensinar aos funcionários novos como é que faz cada coisa. E como é que deve ser entregue o resultado de cada área. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é: eu quero que vocês entreguem um resultado para mim. Se vocês me amam, vocês vão seguir os procedimentos. Se vocês me amam de verdade, vocês vão seguir o manual de instrução, que é a palavra. Que o Senhor deu a oportunidade da gente ter escrito. Tanta gente não tem. Tanta gente tem uma página, tem uma folha. Tanta gente chora, você já deve ter escutado testemunhos de gente que chora por uma página. Por receber uma página. Eu tive acesso a um livro há muitos anos atrás, que é um livro antigo, que é um missionário da China. Ele teve contato com a palavra quando ele ainda era criança, através de um missionário. E ele ficou tão impactado como uma criança ainda, que ele chorava e pedia ao Senhor que ele queria apenas, se fosse apenas uma página da Bíblia. Ele chorou por muitos anos. E um dia ele recebeu essa Bíblia. Uma pessoa simplesmente bateu na porta da casa dele e falou: eu vim aqui te entregar isso. E tinha que ser escondido. Então ele amava aquela palavra. Porque ela era a razão dele viver. Não é igual quando a gente recebe um manual de instrução que a gente compra um eletrodoméstico, e a gente fala assim: não vou nem olhar, isso aqui eu sei fazer. Ou quando chega um móvel, né? Os homens têm isso. Deixa que eu monto, eu sei onde é. Aí sobra 5 parafusos. Né? Sendo que poderia olhar no manual e saber certinho que lado que é o quê, onde encaixa onde, e tudo daria certo, não sobraria nada. A nossa vida cristã não deve ser assim. Deixa que eu sei fazer. A nossa vida cristã deve ser recorrer ao manual de instrução. Eu entendi isso muito claramente quando eu me converti. Então, até hoje eu tenho esse princípio comigo: Senhor, me dá uma palavra sobre tal coisa. Então, quando eu quis casar, eu falei: Senhor, na verdade, antes de eu conhecer o Giovanni, eu fiz uma oração ao Senhor e falei: Senhor, me mostra quem vai ser meu marido, porque eu só vou namorar o meu marido. Eu não vou mais namorar outra pessoa. Eu não quero namorar um para ver se dá certo e outro e outro. Então, o Senhor me mostra. E aí, quando eu conheci o Giovanni, eu falei: Senhor, então me dá uma palavra que é ele. Senão, não quero começar a namorar com ele. E fiquei assim, meses, até que o Senhor me deu uma palavra que eu nunca tinha lido, porque eu era novo convertido, então muitas coisas eu nunca tinha lido. E o Senhor me deu aquela palavra. Então, quando eu fui casar com o Giovanni, eu falei: Senhor, me dá uma palavra, me ensina como é que é casamento. Comecei a procurar. Na concordância, porque naquele tempo de internet, né? Pra gente colocar lá facinho, achar um montão de estudo. Era na concordância. Meu pai me deu um livrinho de concordância. Eu procurava pela palavra casamento. Todos os versículos que falam sobre casamento, eu copiei. Quando eu fiquei grávida do João, eu fiz a mesma coisa. Todos os versículos sobre filho, eu peguei todos eles, eu digitei todos eles, eu imprimi numa folhinha, que é um livrinho que eu tenho até hoje, que eu fiz da minha gravidez do João. Todos os versículos, li 50 milhões de vezes, porque eu queria muito fazer a vontade de Deus.
Então eu pedi ao Senhor uma palavra sobre o meu chamado pastoral, sobre o meu chamado profético, sobre o meu chamado de canto, sobre o meu chamado da dança. Tudo eu sempre peço, Senhor me dá uma palavra. Eu preciso da sua palavra. Porque quando a coisa fica difícil, aonde é que eu vou? Na palavra. Quando parece que não é, quando está tudo não dando certo, eu volto lá na minha palavra. Então eu falei, Senhor, me dá uma palavra sobre mim, sobre minha vida. E o Senhor me deu, Jeremias 1. Toda vez que eu estou capenga na vida, eu leio de novo pela 1000ª vez, Jeremias capítulo 1. É o meu chamado. Então é importante que a gente volte ao manual, que a gente volte lá para saber como é que é o procedimento a ser feito. A gente cantou aqui, vejo tua glória ganhar forma em mim. Sabe o que quer dizer isso? A glória é a opinião de Deus. Eu vejo a sua opinião ganhar forma em mim. Como é que eu vou saber se eu nunca perguntar? Como é que eu vou saber se eu não olhar o manual de instrução? Então, vocês me amam se vocês obedecerem meus mandamentos. Essa é a verdade do Evangelho. Não é eu dizer que amo e choro, até sinto uma coisa. Isso é afetividade. Mas vocês me amam se vocês obedecerem meus mandamentos. Jesus tinha andado com eles. Jesus disse coisas tremendas. A Bíblia diz que se fosse escrito tudo o que ele fez, não caberia em livros. Imagina o que os discípulos viram, gente. Coisas que ele ensinou, coisas que já vinham do Velho Testamento, que foram dadas a Moisés. Moisés ficou 40 dias recebendo instruções, que ele ensinou por 40 anos. Vocês têm ideia disso? Por 40 anos ele ensinou instrução por instrução que ele recebeu diretamente de Deus. Olha que coisa linda. E depois foi escrito tudo para que a gente pudesse ter acesso, para que todo mundo pudesse ter acesso. Então aqui, versículo 16, continuando aí no João. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês, para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês. Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus estava querendo acalmar, mesmo porque esse texto, o João 14 vai começar, não se turbe o vosso coração. Não fique turbulento o seu coração. Olha só, eu vou. Vai ser muito difícil, mas eu vou deixar um conselheiro para vocês, até que seja a hora de eu voltar. Sabe que na cultura judaica antiga, o noivo, quando ele vinha e ele assinava com o pai da noiva o contrato de casamento, então ele ia embora para preparar tudo. Mais ou menos por um ano ele voltava para a casa do pai e preparava todas as coisas para poder, depois de um ano, num dia que não se sabia quando, só o pai do noivo sabia, ele voltava. Mas ele deixava uma corte, ele deixava um conselheiro para ajudar essa noiva. Como um selo de que ele ia voltar. O Espírito é o selo, é a garantia de que Jesus vem. Ele disse, eu não deixo vocês órfãos, eu não deixo vocês sem pai, eu não deixo vocês sem abrigo, sem direção, eu não vou deixar. Se Jesus tivesse vindo, feito tudo e fosse embora e não deixasse o Espírito, já daria para a gente dar glória para ele e viver para ele, não é verdade? Por tudo que ele fez. Mas mesmo assim ele disse, eu vou deixar um outro consolador, um outro conselheiro. E olha que interessante, porque eu quis trazer essa palavra hoje por causa do Dia das Mães. Porque olha que interessante. A palavra consolador no grego, ela quer dizer assim, convocado ao lado de alguém especialmente chamado para ajudar. O Espírito, ele foi chamado por Jesus para estar do nosso lado. Como alguém para ajudar. Conselheiro de defesa diante do juiz, intercessor, ajudante, socorrista, auxiliador e assistente. São essas funções dele.
o que dá força divina para capacitar a enfrentar as provações e perseguições em nome do reino. Vocês lembram lá em Gênesis 2, versículo 18, quando Deus disse assim, puxa, não é bom que o homem esteja sozinho, né? Aí ele diz assim, eu vou fazer uma ajudadora. Exatamente a mesma palavra aqui do Consolador. Eu vou fazer uma auxiliadora, a mesma figura do Espírito. Uma que esteja ao lado. Eu vou fazer uma que seja chamada para ajudar, para auxiliar, para complementar o homem. E aí Jesus diz isso, aí diz que que Deus cria todas as coisas, cria os animais, apresenta, Adão dá nome para tudo. Olha o tempo que passou aí. Daí ele faz Adão adormecer. E aí ele tira do lado. A nossa versão em português, que veio aí a partir de Martinho Lutero, veio aí dizendo costela. Mas muitos historiadores dizem que não é costela, que é lado. Que é a mesma palavra de quando fala o lado do tabernáculo. Olha que interessante. Então, tirou do lado de Adão uma parte. E essa parte seria tão ajudadora dele, que seria carne da carne e osso dos ossos. Uma auxiliadora perfeita, uma conselheira. Então, é muito interessante que essa figura do Espírito, que a gente pode identificar com essa mãe. A mãe que senta, que conversa com o filho, aí o filho está meio assim, aí vem e pede uma ajuda, aí o pai fala, olha, eu quero que seja feito assim, e a mãe segue o que o pai disse e fala, vamos fazer assim, filhos, é assim que seu pai quer, é assim que funciona aqui na nossa casa, é essa a função. E ele é o Espírito da verdade. O que é verdadeiro no que diz respeito a Deus. Ele revela Deus. Nós precisamos do Espírito. E ele revela Deus e revela os deveres dos homens. Deveres morais e deveres religiosos. Ele traz a verdadeira noção de Deus. O Espírito é quem traz a verdadeira noção de Deus para habitar conosco e estar entre nós. Não é só do nosso lado, é em nós. Então, a única maneira de vivermos para a glória de Deus é tendo o Espírito em nós. Eu compartilhei a palavra com uma pessoa que não é cristã e desafiei ela a fazer a leitura da Bíblia, do Evangelho. Do Evangelho de João, começando pelo Evangelho de João. Aí passou uns 3 meses, ela sentou comigo e falou, queria tirar umas dúvidas com você. Eu falei, legal. Aí essa pessoa falou assim comigo, eu fiquei impactado por quem é o Espírito Santo. Eu não escuto ninguém da minha religião falar sobre o Espírito. Na verdade, até na minha família que tem os evangélicos, eu não escuto falar, mas eu fiquei tão impactado de entender que o Espírito é quem mostra Deus para mim. Ele é como um instrumento que me revela Deus. Como que eu não falo com o Espírito Santo? Gente, eu não falei nada disso, ele que foi falando. Como que eu não falo com o Espírito Santo? Como que na minha oração eu não cito o Espírito Santo? Como assim? Estava indignado. Ele estava indignado com essa coisa assim, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso conhecer quem é Deus através do Espírito. Ele foi nos dado, foi nos deixado, para que até que Jesus volte, a gente esteja com ele. Essa figura que é como uma figura maternal, que vai nos proteger, que vai nos ensinar, que vai nos orientar. Socorrista, auxiliador, porque a mãe é isso, né, gente? Mãe é costureira, professora, cabeleireira, cozinheira, passadeira, tudo. A gente aprende todas as coisas. A gente aprende até o que a gente não sabe, não é verdade? Para poder ensinar. Não sei isso, filho, mas vamos fazer junto. A gente aprende de um tudo. A gente se descobre com milhares de coisas que a gente pode ser e fazer quando a gente tem filho.
A gente é de um tudo, gente. É essa figura. Por isso que Jesus disse, vocês fiquem aí, até que venha sobre vocês o Espírito. Então, quando eu for embora, vocês fiquem aí. Porque Ele vai vir com vocês. Ele vai vir sobre vocês. E o versículo 18, quando fala de órfão, fala privado de um pai, de um professor, de um guia e de um guardião. Então, Jesus deu para nós uma promessa linda, que é, eu não vou deixar você sem pai, sem professor, sem guia e sem guardião. Se por acaso aqui na Terra faltou para você um pai, um professor, um guia e um guardião, eu sou. Eu serei. Se hoje você não tem um pai, um professor, um guia, um guardião, eu sou para você. O Espírito pode fazer tudo isso para você. Queridos, o Espírito pode. Onde houve falhas de pais que estavam talvez tentando muito acertar e ainda assim não conseguiram, Ele é. No manual tem tudo escrito para você. No manual Ele te conta quem Ele é. No manual Ele te mostra que caminho você deve andar. No manual Ele te aponta como o pai que deveria colocar o filho, que é uma flecha, no arco. A gente brincou aquele dia, né? Põe no arco, aponta e atira. Esse é o símbolo que a Bíblia deixa para nós. Se por acaso você não teve, o Senhor está à sua disposição. O Espírito está à sua disposição para curar você, em que idade seja, em que momento for. Ele reordena a sua rota. Ele põe você de volta no caminho. Ele mostra para você para onde ir e como é para ir. E olha que interessante, porque a Bíblia vai, quando fala do Espírito, fala da Rua. Essa palavra em hebraico quer dizer não só Espírito, mas quer dizer fôlego, respiração. Quer dizer uma baforada. Mas uma baforada de quando vem de dentro, assim, ó. A baforada que vem daqui, do íntimo de Deus, é o Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra e sobre ele. Não foi? Porque é pouco, né? Acabou. Mas quando é de dentro de quem ele é. Assim é o Espírito. Ele faz dentro de nós, trazendo vida e tudo que é de Deus para ser formado dentro de nós. A glória que toma forma, a opinião que toma forma. Então a gente pode voltar à rota. O Giovanni já ensinou isso algumas vezes e eu queria ter ouvido isso antes de eu ter meus filhos. O Giovanni ensinou para a gente algo que o Senhor ministrou na vida dele, que a Bíblia diz que nós somos Espírito. Viemos de Deus e voltamos para Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Não é? Quer dizer que a gente era um Espírito em Deus antes de tomar a forma de carne e sangue. A gente estava com Deus, por isso retorna para Ele. Porque a gente não pode retornar se a gente não saiu. Certo? Então, a gente era um espírito que estava com Deus. E aí, quando o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, chegou a hora que Deus diz, é agora. Agora vai, Espírito. Para ser gerado. Para ser incubado. Até estar preparado para viver tudo que Deus tem para você. Isso é tão lindo. Que oportunidade nós mulheres temos de gerar o plano de Deus na terra, de gerar todos os que Deus planejou, até que Ele decida e chegue o último. E então Jesus volte para buscar todos os seus.
Que oportunidade. Que glória é essa? E olha que coisa interessante, porque Gênesis 1, versículo 2, vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. Vocês conhecem esse versículo, né? Todo mundo conhece. Sabe o que quer dizer pairava? Quer dizer incubava. O Espírito, como essa figura que é a mãe, incubava toda a vontade de Deus até que ela fosse feita. Ele parava sobre a face das águas. O que tem dentro do útero? O que faz o bebê ficar vivo? Água. O que a gente tem mais no nosso corpo? Água. O que tem mais no planeta Terra? Água. O Espírito incubava tudo aquilo que Deus ia liberar. No meio do caos que a terra se tornou, no meio de juízo, Deus então libera o Espírito para que ele comece a incubar, gerar. 9 meses, gerando, até que esse bebê esteja pronto. Porque se ele vem antes, é preciso muitos cuidados e pode ser que ele não sobreviva. Mas a chance dele sobreviver estando no tempo exato de vir à luz, da mesma maneira que Deus disse, haja luz, e houve luz. Esse tempo exato foi estabelecido por Deus na terra. Cada parte Deus planejou. Então nós mulheres nós mães, temos a oportunidade de vivenciar no nosso corpo físico o que Deus fez. Como Ele faz no reino espiritual. Nós podemos vivenciar o que é receber a semente da palavra, que é a semente do homem, para fecundar e para vivenciar um espírito que se envolve de carne e sangue com um propósito muito específico, até que chegue o tempo de ser dado à luz. E aí ele vem à luz, a vontade de Deus vem. Então a gente começa um outro processo, que é descobrir como é que a gente tem que fazer para criar um filho. E tudo isso está escrito no manual. Tudo está no manual, linha por linha. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é qual, não é onde, é no. Eu vou junto. Quando o Senhor deu a palavra ali para os judeus, para os israelitas, antes deles entrarem na terra prometida, até isso ele teve todo o cuidado de ensinar. Vocês vão ensinar os seus filhos, de geração em geração, vocês vão ensinando, andando com eles, comendo com eles, deitando com eles. Isso quer dizer, no caminho, na caminhada, ensine teu filho. A obrigação e a responsabilidade é totalmente sua. De ensinar sobre Jesus, de ensinar sobre a palavra, de levar seu filho a entregar a vida a Jesus. A igreja vai ser um braço para você. Mas toda a responsabilidade é nossa. Toda a responsabilidade. De ensinar nossos filhos a orar, de ensinar nossos filhos a amar a palavra, a ter reverência. A desejar ouvir o Senhor. A aprender que o Senhor fala, que o Senhor responde. A ter uma palavra específica para que a gente entenda que caminho que é do nosso filho. O Senhor fala que se você procurar, você vai encontrar. Uma palavra sobre seus filhos. Para que você aponte ele nesse caminho que o Senhor dê a direção. Para você preparar ele, para colocar ele no arco e na hora certa você vai lançar. Porque até isso o Senhor teve cuidado de ensinar, lá no livro de Êxodo. Ele falou, olha que interessante, quando o povo está para entrar na terra prometida, ele fala assim como a ave que aninha os seus e empurra eles para fora, eu fiz assim com vocês. Até isso ele quis nos ensinar que vai chegar uma hora que a gente empurra o filho para fora. Duro. Estou vivendo esse momento aí. Jéssica também.
duro, mas isso também está na palavra. Chega uma hora que a ave começa a incomodar o ninho para que os seus filhotinhos aprendam a voar, senão eles vão ficar ali no ninho. Mas nós precisamos ensinar filhos a voar. Chega uma hora que a gente vai começar a colocar várias coisas no ninho para não ser mais bom o ninho. Isso não quer dizer que os nossos filhos não vão nos amar mais. Não é isso. Eles vão ter para onde voltar, sempre que precisarem. Mas eles precisam aprender a voar. Então, essa ave, algumas tradições dizem que é uma águia, outras falam que é só uma ave de rapina talvez, uma ave diurna. Diz que esse pássaro, que é o que Deus fez, ele incomodou no ninho para que aqueles passarinhos fossem para fora. Então, a mãe empurra eles para fora e eles começam a cair e aprende que tem asa e sai voando. Mas se algum começa a cair demais, ela vai lá e cata ele, traz ele de volta para o ninho, incomoda ele, empurra outra vez. Tentativas. Tentativas de ensinar a voar. Nós precisamos ensinar a voar e nós precisamos aprender a voar. Até isso é a ação do Espírito sobre nós. Até isso é parte do que a mãe é. Então eu queria compartilhar essa palavra com vocês para que a gente pudesse entender que o Espírito está a nosso favor até que Jesus volte. Se você precisa de algo, o Espírito pode te ensinar. Se um dia você não tiver mais ninguém, você ainda tem o Espírito, que é o conselheiro de hoje, até que Jesus volte. Então seremos completamente um com o Pai, com Jesus. Então o Espírito é esse sopro, ele que traz à existência aquilo que Deus ordena. Por isso que os discípulos precisaram esperar até Atos 2. E é interessante porque lá em Atos 2 veio um vento, né? Até fisicamente veio o Espírito. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Uma cena idêntica ao Sinai, quando foi outorgada a palavra de Deus. A mesma cena manifestada nesse lugar. A mesma cena em que Deus está fazendo uma aliança. Porque Deus faz alianças com famílias. Além de nossas alianças serem individuais com Jesus, elas são familiares. Porque Deus planejou família. Deus planejou sempre famílias para a honra e glória do nome dele. Famílias que levam a presença dele, que vivem ele. Então estou convosco e estou em você. Eu estou do seu lado, mas não só isso, eu estou dentro. Então aquilo que você está precisando essa noite, se você entrou aqui com alguma necessidade de que o Senhor arrume a sua rota em alguma área, é com o Espírito que você vai pedir. É com essa figura maternal que pode te ensinar, que pode te corrigir, que pode te orientar, aconselhar, que pode ser para você o que talvez você nunca tenha recebido, e ele pode ser essa noite. Queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que essa palavra é ampla e que com cada um ela falou de uma maneira específica. Eu queria que você colocasse diante do Senhor segundo aquilo que queimou no teu coração.